Sucesso. Essa água aqui para mim? Sim. Pode? Boa tarde, gente. Eu tô com a difícil missão de não deixar ninguém dormir. Então, por favor, Renan, me ajudem que o pós-prandial aí... A gente deixamos para vocês, inclusive, pessoal, um energy em cima de cada mesa. Tem café no final da sala, tem água, para que vocês não durmam, tá? A aula vai ser incrível. Obrigado, Edinaira. Ontem, essa semana, eu estava conversando com uma conhecida e eu fui passar a aula. E aí ela viu, ela falou assim, a sua aula é nutrição na veia? Falei, pode ser na veia ou pode ser na veia, porque o intestino ele perde a capacidade absortiva, então vocês achem aí o tema que acharem melhor da aula. Muito prazer, meu nome é Renan Martins, como eu já fui apresentado. Eu sou farmacêutico, tenho MBA em gestão, sou especialista em farmácia estética, sou mestre em ciências farmacêuticas, e hoje estou à frente, aí, junto com a doutora Tamires Marques, do Comitê Científico da Central Injetáveis. O que a gente não veio falar aqui? A gente não veio falar sobre essas práticas porque isso não nos representa. Então, a gente não veio falar de soro da beleza, a gente não veio falar de soro da imunidade, a gente não veio falar de soro azul, a gente veio falar, então, de alguns protocolos. Mas espera aí, Renan, não existe protocolo mágico, não existe protocolo fixo e não existe protocolo. Pode ser que em algum outro momento vocês tenham visto, tanto eu quanto outros speakers, a gente falando assim, qual é o protocolo terapêutico para determinada fisiopatologia, né? Quando a gente fala, nós farmacêuticos falamos de protocolo, é sinal que dentro daquela fisiopatologia eu tenho indicação de utilizar determinadas substâncias quando eu pego o viés bioquímico e que farmacotecnicamente elas podem ser combinadas. Elas têm estabilidade, elas têm compatibilidade, elas podem ser administradas naquela via. Bom, quando a gente pensa na administração de qualquer substância, né, quando um fármaco ou um ativo ele é introduzido por via oral, ele vai ter ali a sua dissolução, vai precisar vencer ali algumas barreiras, né, fisiológicas para ele ir sendo, à medida que ele for sendo dissolvido, ele vai sendo absorvido ali no trajeto que ele faz no trânsito gastrointestinal. Uma vez que esse fármaco é absorvido, né, ele passa ali dentro dos enterócitos, na parede intestinal, e ele passa pelo metabolismo de primeira passagem. Muitas vezes ele vai precisar ser conjugado ali com alguns sais biliares para melhorar essa absorção, mas parte desse fármaco é inativado no metabolismo de primeira passagem. Então aí está mostrando, né, a importância do papel ali de fígado e vesícula biliares. Quando a gente pensa, e depois esse fármaco, quando ele é absorvido, então ele ganha circulação sistêmica. Quando a gente pensa nos injetáveis, muda um pouquinho, porque eu tenho um acesso periférico, onde esse ativo ele entra direto ali na circulação sistêmica. Então, vocês concordam que eu pulei a etapa de absorção? Eu já tenho uma biodisponibilidade aumentada. No intramuscular, a mesma coisa. Eu formo um depósito da substância na fibra muscular e, através dos capilares, essas substâncias vão entrando na circulação, com a diferença do endovenoso, que aqui é um pouco mais lento. E eu tenho um limite também de volume, que o músculo não suporta tanto volume assim, quando eu comparo com o endovenoso. Bom, então terapia injetável. Sumiu o slide aqui para mim. Isso. Então, terapia injetável é novidade? Eu tenho certeza que para ninguém eu estou falando nada novo. Né? Quando a gente pensa aí nas mulheres, né, nas adolescentes ou nas mulheres que sofrem ali com o período pré-menstrual, muitas vezes ela medica ali com 10, 20 miligramas de escopolamina de 8 em 8 horas. Não funciona, não alivia o sintoma, o que ela faz? Vai num pronto atendimento e toma 10 miligramas de escopolamina por via endovenosa. Então, a gente não está falando de nada novo aqui, tá? Mas é sim, de fato, uma ferramenta de melhora clínica, como a gente viu.
é de fato uma ferramenta de melhora clínica. A gente tem ali segurança e adesão do paciente, porque é uma terapia que é feita assistida, então o paciente de vocês ele se sente acolhido, e a gente tem o que a gente chama de velocidade de resultados. Eu trouxe essa comparação aqui que a gente gosta de fazer muito, né? Da carroça, do carro e do avião. É como se o avião fosse, de fato, as terapias nutricionais injetáveis, quando eu penso em velocidade de resultado, né? Significa que o carro e a carroça são ruins? Claro que não. O carro é o instrumento que a gente usa diariamente. A carroça, eu vou pensar, quando você está lá no Central Park, em Nova York, você quer fazer um passeio de charrete, ou quando você está na fazenda no final de semana em família. Então, tem momento para todas as vias, tá? Então, a gente veio falar exatamente sobre isso aqui. Tá todo mundo comigo ainda? Muito bom. Bom, então, quando é que a gente vai fazer os injetáveis? Por que a gente vai utilizar os injetáveis ali no paciente? Vamos pensar na primeira possibilidade, quando aquele fármaco é degradado, ele é pouco absorvido pela via interal, né? A gente tem vários casos aí. O ácido alfa-lipoico, por exemplo, ele tem uma excelente biodisponibilidade, né? Então, mais de 90% ali que é administrado por via oral é absorvido, porém eu tenho só 20 a 30% ali livre da metabolização hepática. Quando a gente pensa nas substâncias lipossolúveis, eu vou ter ali, né, uma difícil dispersibilidade em água. Isso compromete a minha absorção. A mesma coisa quando eu tenho doses, preciso de doses mais altas. Quando a gente pega a vitamina C, por exemplo, a gente tem aí no máximo 53% de biodisponibilidade. Então eu vou conseguir aí ter doses, né, absorvidas ali de 200 a 250 miligramas dia. Então é fácil, é só aumentar a dose. O que vai acontecer nesse caso é você saturar receptor e começar a ter efeito colateral gastrointestinal se você dá doses muito altas de vitamina C. A gente falou de coenzima Q10, né? Esse estudo traz para a gente, eu já acompanhei algumas aulas aqui de manhã, esse estudo traz para a gente que a maior fração de coenzima Q10 suplementados ali por via oral é eliminado nas fezes. O que a Central Nutrition fez? A Central Nutrition trouxe a BMT. Qual que é a diferença dessa coenzima oral, então? Essa coenzima oral, eles conseguiram micronizar a coenzima numa partícula tão pequena e envolver ela num biofilme de azeite, que com isso eu melhoro essa biodisponibilidade. Renan, mas a gente tem possibilidade de trabalhar com outra via? Sim, a gente também tem coenzima Q10 injetável, por ser oleosa, fica restrito ao uso intramuscular. Eu falei de vitamina C com vocês, esse estudo representa muito bem o que eu trouxe aqui para vocês, que é exatamente falando a comparação entre dois grupos que receberam 1,25 gramas de vitamina C. Um grupo por via oral, um grupo por via injetável. Quando a gente pega a dosagem, o máximo que a média, né, do grupo que recebeu 1,25 gramas ali no plasma, ela gira em torno de 155 milimol por litro. Quando a gente compara com o endovenoso, eu tenho uma concentração plasmática 10 vezes mais, né? Então, além de eu ter biodisponibilidade, eu tenho uma concentração muito mais alta no plasma. Então, o paciente consegue se beneficiar aí desse aporte nutricional. Então, em algumas substâncias onde eu preciso de um aporte nutricional maior, talvez a via injetável seja uma via estratégica excelente para essa terapêutica. E os minerais? Pasmem, os minerais inorgânicos, eles têm umas baixíssimas taxas de absorção. O que vocês fazem para melhorar essa absorção? Prescrevem os minerais nas formas queladas, onde eu tenho aquele mineral ali associado a um aminoácido ou associado a um sacarídeo, enfim, algo que melhore esse processo de absorção ali, né? Por isso que, às vezes, o orçamento da farmácia X e da farmácia Y fica tão discrepante, porque um está trabalhando com o mineral na forma de cloreto de cromo e o outro está trabalhando na forma de picolinato de cromo. Então, é muito importante que vocês especifiquem. Quando a gente passa isso para a via injetável, não faz tanta diferença, porque eu eliminei o processo de absorção, né? A biodisponibilidade ela vai ser de 100% daquilo que está sendo ofertada, porque a gente pulou a etapa de absorção. Bom, falamos de B12, né?
o Murilo falou mais cedo, a B12 a gente tem de fato um problema aí, né? A gente tem 3 etiologias que podem influenciar nessa deficiência de B12. Então a gente tem doenças autoimunes, quando esse paciente tem anticorpos contra fator intrínseco. A gente tem má absorção por diversos problemas, seja por cirurgia bariátrica, seja porque o paciente tem doença de Crohn, tem alguma síndrome desabsortiva, seja porque ele tem uma infecção parasitária, né? A gente tem insuficiência alimentar e esse grupo está cada vez maior, então é um grupo que carece da suplementação de B12, sem falar nas questões das interações medicamentosas, né? Se eu uso os prazóis da vida, eu inibo a bomba de próton. E eu preciso de ácido clorídrico ali no estômago, junto com fator intrínseco para absorver B12. Se o paciente faz uso de metformina, que é o insulino sensibilizador de primeira escolha hoje no Brasil, ele também compete com a absorção de B12. Então a B12, ela de fato tem uma boa disponibilidade via oral, se eu tiver acidez suficiente, fator intrínseco suficiente. Então, a B12 a gente tem a opção de trabalhar com ela sublingual por via oral ou por via injetável. Necessário a gente trabalhar com forma ativa. A gente trabalha com metilcobalamina. E a metilcobalamina injetável, hoje a gente conseguiu desenvolver ela sem característica de dor. Porque normalmente quando fala que tem que tomar B12, o povo fala que dói muito. A nossa não tem, tá? Ela já é estabilizada no pH fisiológico. Bom, aqui a gente tem um comparativo, né, onde fizeram um estudo onde se compara a qualidade vitamínica ali em idosos, né, mostrando que a suplementação vitamínica ela é muito mais efetiva por via intramuscular ou por via injetável comparada à via oral nos idosos. Isso porque, voltando no título da aula, o intestino também vai envelhecer. O intestino também vai perder capacidade absortiva. E eu fiz questão de deixar esse artigo porque ele é de 1980, ou seja, 45 anos atrás, a gente já sabia que isso aqui era verdade. E por que a gente ainda não está ofertando isso para os pacientes? E se a gente ofertasse a mesma dose do mesmo suplemento para o mesmo grupo de pacientes, porém um por via oral e o outro por via injetável? O efeito terapêutico seria o mesmo? Esse estudo fala para a gente que não, tá? Aqui foram administrados 600 miligramas da N-acetilcisteína por via oral, e aí, por via oral, ele conseguiu reduzir PCR e interleucina 6, 2 marcadores de inflamação muito importantes, inclusive um muito relacionado com risco cardíaco. Quando esse mesmo estudo oferta os mesmos 600 miligramas de N-acetilcisteína por via endovenosa, além de reduzir PCR e interleucina 6, a gente consegue redução expressiva de TNF-alfa. Então, eu tenho mais benefícios dessa suplementação ainda por via injetável. Esse cara é uma grande preocupação para a gente. Hoje, o número de bariátricos no Brasil ele só aumenta, né? A gente vive, na verdade, uma questão mundial a nível de obesidade, né? Os dados assim cada vez são maiores, principalmente no pós-Covid. E hoje existem 4 técnicas aí de cirurgia bariátrica aprovadas no Brasil. Independente de qual técnica é feita, a gente vai ter prejuízo nutricional nesses pacientes. E aí, aqui eu tentei colocar onde é feita a intervenção e quais são as vitaminas que têm a sua absorção, os nutrientes, né, prejudicados ali após a intervenção bariátrica. Tá? Então, independente de qual técnica foi escolhida, eu vou ter mais ou menos prejuízo num grupo menor ou maior de nutrientes, mostrando que sim, o paciente bariátrico é um candidato excelente a ter que fazer essa suplementação injetável aí durante a jornada dele. Por quê? Eu mudei a fisiologia do trato gastrointestinal. Então, ele não vai absorver mais a quantidade de nutrientes adequados e nem a qualidade. Então, o paciente bariátrico ele é paciente injetável o resto da vida, não tem jeito. E, infelizmente, né, as 2 maiores técnicas que são utilizadas hoje, em número, são as que mais privam o paciente da maior quantidade de nutrientes ali que a gente tem.
E aí a gente chega na questão intestinal também, né? De 2000, eu nem acredito que esse número esteja tão certo, eu acredito que esse número seja maior. Essa reportagem traz para a gente ali, né, que nos últimos 9 anos, isso foi em 2022, perdão, nos últimos 9 anos aumentou quase 15% ali a questão das doenças inflamatórias intestinais no Brasil. Se o intestino não fosse tão importante, o Murilo deu um show de aula aqui no início, nós não teríamos dado saltos aí de, nos últimos 25 anos, ter mais de 46 mil publicações acerca do microbioma ali do epitélio intestinal, mostrando que, de fato, o intestino não é Las Vegas. O que acontece lá não vai ficar só lá. A gente vai ter algum prejuízo ou alguma interação com outros sistemas ali endócrinos e endógenos do organismo. Então eu vou pular, porque já tomaram 10 minutos da minha aula ali, mas basicamente eu ia tentar mostrar aqui o quão importante é a gente ter esses olhos com a questão nutricional do paciente, porque esse aumento expressivo do consumo de ultraprocessados tem desencadeado e contribuído para o processo de desbiose, uma vez que esses alimentos eles são ricos ali em TLCs, em lipopolissacarídeos, perdão, que são padrões associados a padrões moleculares associados a patógenos. Então, justamente esses lipopolissacarídeos, eles contribuem para esse processo de desbiose. Uma vez que eles contribuem para esse processo de desbiose, a gente vai começar a ter ativação de TLR. Todas as vezes que isso é negligenciado no paciente, eu começo a ter um processo cíclico de aumento de inflamação hepática, aumento de esteatose, eu posso promover oncogênese e o paciente entra naquele ciclo vicioso ali. A grande questão não é só essa. Todos nós estamos expostos aí a um monte de condições e substâncias inflamatórias, e não só por via alimentar, né, mas por via alimentar também, que uma vez que está instalado esse ambiente ali, essa síndrome de leaky gut, eu começo a ter um quadro de endotoxicemia metabólica. E aí eu acho que eu não estou falando aqui novidade para ninguém. Quando o paciente está com esse quadro, eu começo a ter aumento de risco de doença cardiovascular, eu começo a ter aumento de resistência insulínica. Resistência insulínica é fator modificável. O paciente adquiriu, então se eu melhorar o hábito de vida, ele consegue voltar. Né? E cada vez mais, se eu não dou devida importância nisso, eu tenho esse quadro de endotoxemia metabólica. E para isso a gente tem a questão nutricional. Né? O Murilo mostrou ali as vias de detoxificação, onde eu tenho NAC, taurina, o próprio complexo B, os aminoácidos essenciais, onde eu tenho os antioxidantes, onde eu tenho fase 1 e fase 2 do detox. Né? Apesar da gente separar bioquimicamente em fase 1 e fase 2, tudo acontece ao mesmo tempo. Então, se faltar nutriente, provavelmente essa via de detoxificação não vai ser tão assertiva assim. E aí chega no consultório de vocês os pacientes que normalmente têm essa sintomatologia. Halitose, dor de estômago, náusea, fadiga, e ele não sabe por que acontece isso se ele faz tudo direitinho. Quem de vocês tem um ou mais pacientes com esses sintomas aqui? Acho que todos, né? Bom, o Guardian ele já falou, então o Guardian ele participou do desenvolvimento ativo ali, é algo que faz muito sentido ali, quando eu estou reorganizando ali o epitélio intestinal, e no período em que eu estou tratando o intestino, se esse intestino está inflamado, se esse intestino ainda vai ser recolonizado, porque a gente não oferece prebiótico sem aquele epitélio estar reparado, senão eu estou plantando flor no lixo. Então, eu preciso primeiro reparar aquele intestino, e no período que eu estou tratando o intestino do paciente, é interessante que, de fato, eu ofereça o aporte nutricional, a suplementação, por outra via. O paciente do injetável ele não vai fazer injetável o resto da vida, mas ele vai, em algum momento, precisar daquele aporte nutricional ali. Como eu já falei para vocês, né, as substâncias lipossolúveis ali, elas têm uma redução de biodisponibilidade, então talvez aí a gente já tenha uma via alternativa muito eficaz para suplementar. E aí eu começo a falar de uma das substâncias que talvez a gente tenha mais estudos hoje. Eu queria que vocês tivessem o senso crítico de falar que quando forem questionados se de fato tais substâncias
tem alguma publicação e tem evidência científica, o que eu vejo muito? A N-acetilcisteína é uma excelente antioxidante que age dentro ali de marcadores inflamatórios em vias de estresse oxidativo. Pessoal, ela vai ser antioxidante e vai agir nessas vias independente de qual forma ela for administrada. O que a gente está propondo aqui em algum momento é qual via é melhor naquele paciente. O que a gente está mudando é só a cinética, a forma de entrada do ativo no corpo do paciente. A dinâmica é a mesma. Na verdade, em alguns casos, ela é até melhor, como a gente viu, né? Mas o paciente não vai fazer injetável para sempre. Então, quando forem questionar, muitos estudos estão focados no efeito terapêutico da substância. Ele nem menciona qual dose e qual via foi utilizado. Então, tenha um pouco de senso crítico na hora de fazer essas leituras, tá? Porque o poder de prescrição é sempre do profissional. Então, é ele que decide a melhor terapêutica para o paciente. Aqui a gente tem alguns casos da vitamina D, alguns estudos, né? A vitamina D ali correlacionada em mulheres portadoras de diabetes mellitus, vitamina D e deficiência mineral óssea, a própria vitamina D e osteoporose em mulheres pós-menopausa. Se a vitamina D não fosse tão importante assim, a gente não teria tantos estudos, né? Esse aqui traz para a gente, ó, efeitos da vitamina D na questão da fertilidade, né? E aí, ó, a gente tem o corte sugerido ali de vitamina D entre 40 e 60 nanogramas por ml, melhorando a questão da fertilidade humana. A mesma coisa para câncer. Esse estudo fala para a gente, se a gente conseguisse deixar a vitamina D acima de 50 nanogramas por ml nos nossos pacientes, a gente poderia trabalhar e reduzir aí 58 mil casos de novos cânceres aí por ano. No emagrecimento não é diferente, né? Quantos pacientes de vocês aí chegam com níveis de vitamina D baixa e precisam passar pelo processo de emagrecimento, né? Eu trouxe 3 estudos ali, eles se complementam, na verdade, mostrando a importância da vitamina D durante o emagrecimento. E aí, o estudo, eu não sei se está muito claro o dado aí para vocês, mas se não tiver, depois a gente arruma um jeito de vocês receberem essa aula. Esse primeiro dado aqui, ele traz exatamente essa informação, que na obesidade, né, além de eu ter um maior percentual de pacientes com deficiência de vitamina D, essa carência ela é mais severa. E esse estudo ele é complementado por esse outro, que fala exatamente isso. A vitamina D ela é lipossolúvel, então ela tende a ter um tropismo por tecido gorduroso. Só que eu preciso da vitamina D no plasma circulante. Então, talvez nesses pacientes eu precise trabalhar com doses um pouco maiores. Vamos lá, só para a gente alinhar 2 coisas. O exame laboratorial ele tem uma faixa de mínimo e de máximo, tá? O valor de referência, essa curva de calibração, essa curva analítica, ela é construída num ambiente clínico, né, num ambiente hospitalar. No hospital tem mais gente doente do que gente saudável. Então, a gente nunca vai tentar se basear pelo mínimo, tá? Não estou falando que é para deixar a vitamina D 2000 do paciente, não. Apesar de que se o PTH e o cálcio sérico estiverem regulados, vitamina D é um hormônio que tem receptor em praticamente todos os tecidos corporais. Então, quem dera se eu conseguisse deixar minha vitamina D 100, suplementando não fica. Seria ótimo. Um outro ponto muito importante, que eu acho que é uma pergunta recorde dentro das consultorias que a gente faz, lá no grupo central. Independente de que forma vocês estão trabalhando, vocês administram no paciente o colecalciferol, mas vocês solicitam a análise do 25-hidroxicolecalciferol. E aí, às vezes, você suplementa e fala assim, não subiu. Aí eu vou falar, quantos dias foi feito o exame depois da suplementação? 1 semana. Não vai subir mesmo. Esse estudo... Aqui é só mais alguns casos onde a gente consegue colocar vitamina D na psiquiatria, vitamina D na endocrinologia, vitamina D na reumatologia, na dor crônica ali. Depois eu volto para falar disso aqui. Esse estudo fala para a gente exatamente sobre isso. Quando vocês optam em suplementar a vitamina D por via oral,
O pico de concentração plasmática, ou seja, a melhor época para eu fazer o exame depois do início da suplementação, é mais ou menos com 30 dias. Só que ele decresce um pouco mais rápido quando essa suplementação é cessada. Ao passo que, quando a gente suplementa por via injetável, eu estou fazendo injeção de um óleo dentro da fibra muscular. Então, isso forma um depósito que vai sendo liberado gradualmente ali na corrente sanguínea. Se esse paciente não tiver deficiência de hidroxilase, maior concentração de hidroxilase para conversão de vitamina D endógena, fisiologicamente está a nível de fígado e intestino. Então, se eu tenho fígado disfuncional, intestino disfuncional, carência de magnésio e carência de B2, possivelmente eu vou converter menos vitamina D mesmo. Quando a gente faz administração por via intramuscular, a melhor época para eu analisar ali o pós para saber se foi efetivo é com mais ou menos 90 dias, tá? Então muda um pouquinho do oral para o injetável. E aí a gente tem que ter alguns cuidados quando a gente pensa na administração de vitamina D. Hoje a gente tem no portfólio para fornecer para vocês tanto a vitamina D isolada, então eu tenho ela só a vitamina D, só o colecalciferol, quanto a vitamina D na forma de ADEC, onde eu trago aí as outras 3 lipossolúveis fazendo um quarteto sinérgico ali, tá? E o que vai variar neles é a concentração, que eu tenho de 100 mil I, 300 mil I e 600 mil I de vitamina D. Renan, qual que é o protocolo de vitamina D? Não existe. Eu não sei quanto o seu paciente está chegando para vocês e eu não sei quanto que você quer aumentar de vitamina D naquele paciente. Então, tem profissionais que optam em trabalhar com doses menores, múltiplas doses. Tem profissional que prefere fazer uma dose de 600 mil I, que, como o estudo trouxe para a gente, ele tem uma segurança ali, principalmente se eu tenho o PTH e o cálcio sérico estabilizados. E aí ele prefere trabalhar com monodose e avaliar depois de 90 dias. Então, não existe protocolo de vitamina D. Muitas vezes, para ativar mais hidroxilase, vocês fazem um processo de detoxificação prévia, né? Ou mantém a suplementação ali via oral de 1.000, 2.000 I dia, porque eu ativo hidroxilase lá no intestino. Então, também é muito comum vocês entrarem com essas doses ali de manutenção. Sempre tentar colocar ali, né, a agulha 30 por 0,7, para que, de fato, essa agulha, esse composto, esse óleo, seja administrado na fibra muscular, porque se ele volta para o subcutâneo, e aí manda foto para vocês com o bumbum todo vermelho. Ah, deu reação. Deu reação não é do composto, tá? Provavelmente, em 99,9% dos casos, foi erro na aplicação. Mas a gente consegue treinar as equipes de enfermagem de vocês aí, dentro da nossa consultoria farmacêutica também. E aí a gente tem que fazer as melhores tratativas se isso acontecer, né? Pedir para o paciente não coçar, porque o coçar aumenta aquela reação inflamatória ali. Enfim, a agulha 30 ela consegue chegar mais dentro da fibra muscular, a aplicação sempre com aquela manobra em Z para eu deslocar o tecido subcutâneo e fazer uma administração correta ali. Bom, esse nem precisa falar, o ferro, né? Já é algo que vocês fazem ali, acredito eu, rotineiramente. O ferro endovenoso é a melhor forma da gente repor ferro baixo nos pacientes. O ferro por via oral, na minha opinião, só serve para dar efeito colateral gastrointestinal no paciente, porque não sobe, não adianta. E a gente trouxe aí desde tem 1 ano e meio, né, que a gente conseguiu desenvolver no laboratório a carboximaltose férrica. A carboximaltose férrica ela equivale a 5 noripuruns. Então, ela é uma forma farmacêutica mais segura para o organismo. Então, isso permite com que eu administre dose de 500 miligramas de ferro. Eu acabo encurtando o tempo terapêutico do paciente ali na clínica de vocês, né? E aí a mesma coisa, tá, pessoal? O ferro é uma molécula muito oxidativa. Então, se o paciente está muito oxidado, dar aporte demais de ferro para o paciente, né, a entrada tem que ser um pouco mais lenta, talvez a bolsa de soro tem que estar um pouco mais diluída, porque dar entrada de ferro normalmente dá aquelas reações que a gente conhece, que é justamente esse ferro oxidar ali e causar reação de Fenton. Então começa a dar sinais e sintomas de intoxicação ali durante a infusão. Qualquer infusão no paciente sempre monitorada, porque
Porque o primeiro minuto que vocês saem da sala, ou a equipe de enfermagem sai, o que o paciente faz? Está demorando demais, vou abrir. Tá? Então, assim, sempre monitorado. O ferro, ele tem essa particularidade, né? Por ser uma molécula que oxida muito rápido, muito reativa, a gente tem essa questão aí. E outra que eu não poderia deixar de falar de jeito nenhum é o ácido alfa-lipóico, né? O ácido alfa-lipóico, para mim, está no top 3 de substâncias e suplementos que talvez todos nós precisamos, até pela versatilidade que o ácido alfa-lipóico tem. Então, ele é um excelente antioxidante, ele é um excelente anti-inflamatório, ele tem características e a capacidade de mimetizar a insulina. Então, a gente consegue colocar muito nos protocolos ali de neuropatia diabética, em protocolos onde a gente tem resistência insulínica mais alta, né? A aula da doutora Adriana mais cedo também, ela falou, quando o paciente está aí como um estresse oxidativo muito alto, quando a gente pega a cascata endógena de antioxidantes, quem é o pai dos antioxidantes? NADH. NADH recicla ácido alfa-lipóico, que recicla glutationa, que recicla vitamina C, que recicla coenzima Q10, que recicla vitamina E. Então, talvez trabalhar com muitos antioxidantes não é legal. Então, escolha um, talvez, do topo da cascata e um mais da base. Porque se eu dou antioxidante demais, todo antioxidante, uma hora, vira um pró-oxidante. Né? E a inflamação ela tem que ser mediada ali. Enfim, o ácido alfa-lipóico é um dos que eu mais gosto por causa justamente dessa versatilidade, né? Um papel importante ali na questão de melhorar sensibilidade à insulina e marcadores inflamatórios. Esse estudo traz exatamente isso. O grupo que foi suplementado com ácido alfa-lipóico teve todas as suas provas, todos os seus marcadores inflamatórios reduzidos. Alguém pode me questionar que a adiponectina não reduziu, que ela está mais alta, e ela de fato tem que estar mais alta, porque a adiponectina não é um marcador inflamatório, ela é um peptídeo hormonal ali que tem um viés muito interessante quando a gente pensa no emagrecimento. Por isso que em toda fase de emagrecimento, a gente normalmente sugere a utilização do ácido alfa-lipóico no preparo desse paciente, porque ele tem um viés de detoxificação, tem um viés de controle de inflamação ali, ainda vai melhorar a adiponectina. A adiponectina, quando a gente olha ali, ela consegue aumentar a oxidação de ácidos graxos, consegue ele melhorar a secreção e a sensibilidade da insulina, né, reduz a apoptose, reduz lipogênese, que é tudo que a gente quer no paciente que vai emagrecer. Então, é uma excelente estratégia a gente utilizar o ácido alfa-lipóico. E aí, como oportunidade, eu quis trazer algumas outras ampolas que talvez façam muito sentido, né? A Adriana falou do NeuroHealth aqui, né, que faz muito sentido. A gente tem uma ampola que a gente batizou carinhosamente de pool cognitivo. Hoje está todo mundo com essa fadiga mental, é pleno sábado, tem que ficar todo mundo ligado, já não basta a semana inteira, tem que ficar todo mundo ligado aqui, assistindo esse bombardeio de conteúdo. Então a gente acaba querendo performar mais com o cérebro. Então a gente desenvolveu uma ampola, né, o pool cognitivo, por exemplo, que aí é uma mistura de alfa-GPC, que é um excelente precursor de colina, junto com a L-acetilcarnitina. A L-carnitina é um promotor de beta-oxidação. Então, o que ela faz? Joga ácido graxo para dentro da mitocôndria. Quando eu penso em um processo de emagrecimento, bioquimicamente eu quero que isso aconteça mais. Só que para a gente pensar, igual a Adriana falou, o cérebro tem muita mitocôndria. A L-carnitina, ela não atravessa a barreira hematoencefálica. Então, a gente utilizou a carnitina acetilada, porque aí eu consigo fazer com que as mitocôndrias do meu sistema nervoso central também performam melhor. E a provitamina B5 aí que vai ter sinergia na questão de produção de neurotransmissores. Na verdade, o complexo B inteiro tem esse viés, né? E a gente, normalmente, o paciente não faz injetável todos os dias, né? Eu preciso do paciente ali, às vezes, com uma dose de manutenção via oral, principalmente se eu já rearranjei o intestino dele. Então, faz muito sentido, por exemplo, nessa questão da cognição, a gente usar o NeuroHealth da Central Nutrition. Né? Nessa questão da resistência insulínica, que a gente usa ali 300 a 600 miligramas de ácido alfa-lipóico endovenoso, a gente utilizar o Controla, que foi um ativo desenvolvido e lançado exclusivamente pela Central. O Controla, quando ele é tomado ali pré-refeição, 5, 10 minutos antes, a gente tem um extrato do DNJ padronizado,
onde eu competo ali para a enzima que faz a absorção e o metabolismo de carboidratos, onde dependendo da composição daquele alimento, eu consigo reduzir em até 55% o índice glicêmico daquela refeição. Isso numa única tomada. Então, se eu pensar no manejo, a gente sempre vai casar essas terapias. O injetável é para somar o paciente, ele não é para substituir o via oral. A gente está entrando agora numa época de sazonalidade, né? Então agora os pacientes, vocês, nós, né, ficamos mais susceptíveis aí a infecções, principalmente do trato respiratório, das vias aéreas superiores. E a gente também desenvolveu aí no ano passado o Immunity. O Immunity basicamente é uma ampolinha de 5 ml, pode ser feito intramuscular ou endovenoso, onde a gente tem timomodulina. Timomodulina é um extrato de timo, né, de bezerro, que ele faz, quando ele é administrado, ele estimula aí a granulopoiese. Então, ele estimula a produção ali de células brancas, né? Junto a ele, a gente colocou lisina. A lisina, quando a gente pensa em infecções virais, os vírus dependem da arginina, né? E a lisina, ela compete ali com a arginina, então ela bloqueia o mecanismo do capsídeo do vírus se fixar na célula. E, além disso, a gente ainda colocou vitamina C. Vitamina C tem múltiplos alvos, né? Quando a gente pensa na imunidade inata, ela melhora a questão de barreira, de epitélio. Quando a gente pensa em questão de imunidade adaptativa, ela vai agir na quimiotaxia de células de defesa. Então, faz muito sentido a gente usar. E a gente nem usou uma dose tão grande de vitamina C, justamente por eu ter outros dois compostos, tá? Mas eu não penso em imunidade só nessa ampola. A gente vai sempre trabalhar com vitamina D do paciente mais alta, o próprio Imuse que o Murilo falou, né? Porque o Imuse vai agir na luz intestinal ali, e quando eu ajo na luz intestinal, eu vou estimular a célula dendrítica, né? Então a gente vai sempre casar. E antes da gente finalizar, eu queria deixar o contato aqui da consultoria farmacêutica. Acho que não passou aí não, pessoal. Bom, esse é o QR Code onde vocês têm acesso à consultoria farmacêutica. Aqui está uma parte do time aí que está na linha de frente aí, que fala com vocês, com os profissionais. Então, hoje a gente tem um time de farmacêuticos que é justamente para integrar a clínica de vocês ali, para dar suporte, entender qual é o trabalho que vocês fazem e entender como os injetáveis podem agregar e como que vocês podem trabalhar dessa forma com o máximo de segurança possível. Em suma, todos os pacientes de vocês, em algum momento da vida, eles vão precisar ali dos injetáveis. Seja porque eles estão envelhecendo e estão perdendo capacidade absortiva, seja porque ele é um paciente pós-bariátrico e, de fato, eu mudei o trânsito gastrointestinal dele, seja porque é um paciente que está desbiótico, está com o intestino muito inflamado, então, naquele momento, enquanto eu estou tratando o intestino, eu preciso dar esse aporte nutricional, enfim, tem que fazer. Ah, Renan, mas eu não posso fazer por uma questão de conselho, eu sei que tem muita gente que é nutri aqui. Façam parcerias. A equipe multidisciplinar é a melhor equipe para o sucesso do seu paciente. Então, tenha um prescritor junto com você ali, até porque a gente não consegue trabalhar sozinho, né? Seja na terapia medicamentosa, seja no plano terapêutico ou na dieta do paciente, eu preciso que a equipe seja integrada. No mais uma vez, muito obrigado. Foi uma honra estar presente aqui. Eu sei que é um tema muito complexo para falar em pouco tempo, mas eu sigo ali fora à disposição se alguém tiver alguma dúvida. E na consultoria também vocês conseguem falar comigo, viu? Muito obrigado, uma excelente tarde aí para vocês.